Nessa aula, falaremos sobre dimensionamento e cotagem, que é a forma como nós indicamos as medidas no desenho de uma peça. A colocação de dimensões, ela é uma parte muito importante, dentre todas que temos na construção de um desenho técnico. Lembramos que essas dimensões colocadas no desenho, elas vão determinar as medidas em que a peça vai ser construída. Para fazer a representação de uma cota, que é a representação da dimensão da medida da peça que nós estamos desenhando, então existem vários elementos que compõem essa cota. Aqui no exemplo, olha, indicamos uma linha de cota, uma linha auxiliar, a própria cota, que é a dimensão da medida daquela parte da peça. Então, aqui são os elementos básicos de representação de desenho. A cota, então, ela representa a grandeza apresentada naquele detalhe, ou seja, a medida em milímetros daquele detalhe. Aqui no exemplo, esse valor de 25 representa a cota que determina a medida de 25 nesse detalhe, nesse recorte da peça desenhada. Para delimitar a medida, essa medida de cota, nós vamos puxar linhas auxiliares, que estão indicadas aqui, ó. Aqui estou indicando as linhas auxiliares, que são essas linhas finas, tá? A cota, que é a dimensão propriamente dita, a linha de cota, que vai servir de apoio para a medida ou para a cota, e nas extremidades nós vamos ter setas na representação de cota. Então, olha, na extremidade da representação da linha de cota, nós vamos ter setas. Existem outras formas de representação. Em desenho técnico-mecânico, nós vamos utilizar essas setas, tá, voltadas aí, a ponta apoiada na linha de cota e a seta voltada para o lado de dentro da medida. Existem várias regrinhas que facilitam o entendimento de uma cotagem. A colocação de cotas e medidas no desenho é uma tarefa muito difícil, que o engenheiro, o tecnólogo vai desenvolver só com o passar do tempo, fazendo essas cotações e vendo os resultados que podem trazer uma forma sendo melhor do que a outra, à medida que ela traz o resultado esperado na colocação das medidas. Nesse exemplo aqui, estamos falando especificamente do cruzamento das linhas de cotas. Olha, como a linha de cota aqui, da extensão da cota de 30, ela cruza com a linha da cota de 55. Então, isso deve ser evitado, porque alguns cruzamentos podem levar a um entendimento errado da medida. Esse cruzamento, então, indicado ali nas bolinhas em vermelho, ele deve ser evitado. Às vezes, uma mudança simples na colocação da ordem das cotas já resolve esse tipo de problema. Então, nesse exemplo aqui, olha, se eu colocar primeiro a cota de 30 e depois a cota de 55, elas não vão se cruzar, ficando uma representação mais limpa e mais clara. Cada peça tem um detalhe ou uma geometria diferente, onde nós vamos aplicar uma regra para se colocar a medida ou a cota naquele detalhe. Existem muitos detalhes diferentes.
Por exemplo, nesse primeiro desenho, nós estamos colocando uma medida na parte mediana aqui dessa inclinação. Então, foi gerada uma linha vertical e puxado linhas auxiliares inclinadas para poder colocar a medida exatamente naquele plano. Outro exemplo, nesse canto aqui, que foi transformado em raio, eu perdi a referência do canto inicial. Só que antes de fazer o canto, eu preciso gerar essa medida da cota. Então eu posso puxar linhas auxiliares que mostram como seria o canto antes de ser feito o raio e usar essa referência para fazer a cotagem. Aqui nós temos uma representação esférica. Então isso aqui não é um diâmetro, é uma esfera no diâmetro de 30 milímetros. Então está aí a representação escrito ESF, abreviado de esférico, com diâmetro 30 milímetros. Aqui é a representação de alguns raios internos e externos. Existem mais exemplos na norma e no nosso e-book. Sempre que você ficar em dúvida, consulte o nosso material para poder ver a melhor forma de colocar a cota e a dimensão no nosso desenho. Assim terminamos essa primeira parte de explicação de cotas e dimensionamento, que é um conteúdo relativamente complexo. Temos que fazer desenhos, aplicar essas técnicas para ir aprimorando a forma de cotagem. Leia mais sobre esse conteúdo de cotas no nosso e-book, nas páginas de 37 a 45.